Filhote de leão estava engasgado com osso, cachorro caramelo salvou. E a reação do leãozinho emocionou todos. O chamado do destino. O sol escaldante do meio-dia africano batia impiedoso sobre a savana quando o som desesperador ecoou pelos arbustos secos. Era um gemido agudo, sufocado, carregado de pânico puro. Um som que fazia o coração disparar e o sangue gelar nas veias. Comente de onde você está assistindo e compartilhe para que mais pessoas vejam essa história. Caramelo ergueu suas orelhas pontudas, interrompendo o cochilo solitário à sombra de uma acácia espinhosa. Seus olhos castanhos, grandes como duas jabuticabas maduras, se arregalaram ao reconhecer aquele tipo de desespero. Não era apenas medo, era o terror de quem sentia a vida escapando pelos dedos, segundo a segundo. O vira-lata dourado conhecia bem demais esse som. Durante seus 3 anos perambulando pelas ruas empoeiradas da periferia de Nairobi, antes de ser abandonado nesta reserva pelos próprios donos que já não o queriam, Caramelo havia aprendido a linguagem universal do sofrimento. Cada ganido, cada lamento, cada respiração ofegante, tudo isso falava diretamente com seu coração partido, mas ainda cheio de amor para dar. Ele se levantou de um salto, suas patas calejadas tocando o solo ressecado com a urgência de quem sabia que cada segundo poderia significar a diferença entre a vida e a morte. O pelo dourado, que um dia foi sedoso e brilhante quando ainda tinha uma família, agora estava opaco e cheio de crostas das brigas por sobrevivência. Suas costelas se destacavam sob a pele esticada. Fazia 2 dias que não encontrava nem os restos de uma carcaça para se alimentar. Mas a fome não importava agora. Nada importava além daquele grito mudo que rasgava o ar quente da tarde. Caramelo correu em direção ao som, seus pulmões queimando pelo esforço, o coração batendo tão forte que parecia querer explodir dentro do peito magro. As patas machucadas sangravam ao tocar as pedras pontiagudas. Mas ele não diminuiu o ritmo. Nunca diminuía quando alguém precisava de ajuda. Era assim que sua mãe o havia ensinado, nos primeiros meses de vida, antes de ser separado dela para sempre. Filho, seu coração é dourado como seu pelo. Use-o para fazer o bem, sempre. O gemido estava ficando mais fraco, mais desesperado. Caramelo saltou por cima de um tronco caído, suas patas traseiras quase falhando pelo cansaço, e finalmente viu a origem do terror que cortava o silêncio da savana. Entre as pedras acinzentadas, próximo a um pequeno riacho que mal tinha água suficiente para molhar o fundo, estava um filhote de leão. Não podia ter mais que 3 meses de vida. Seu pelo dourado claro ainda mantinha as manchas escuras típicas dos bebês da espécie, e seus olhos azul acinzentados estavam arregalados de pavor. Mas não era apenas medo do que ele via. O pequeno leão estava em agonia real, física, sufocante. Caramelo se aproximou devagar, cada passo calculado. Sabia que mesmo um filhote de leão podia ser perigoso quando estava em pânico, e a mãe podia estar por perto. Mas conforme chegava mais perto, percebia que o bebê felino estava completamente sozinho, abandonado, exatamente como ele próprio havia sido. E havia algo muito errado. O filhote tentava abrir a boca, mas não conseguia. Seus movimentos eram espásticos, desesperados. As pequenas patas tentavam arranhar o próprio pescoço, como se quisesse tirar algo de dentro da garganta. Espuma começava a se formar nos cantos da boca entreaberta, e seus olhos estavam ficando vidrados. Caramelo sentiu seu estômago embrulhar. Conhecia esses sinais. Já havia visto isso antes nas ruas, quando outros animais engasgavam com pedaços de lixo ou ossos grandes demais. Na maioria das vezes, não havia nada que pudesse fazer além de assistir o inevitável acontecer. Mas desta vez seria diferente. Tinha que ser. O cachorro dourado se abaixou lentamente, sussurrando sons baixos e tranquilizadores que aprendera com sua mãe. Calma, pequeno. Estou aqui. Não vou te machucar. Vou tentar te ajudar.
O filhote de leão o olhou com aqueles olhos azuis, cheios de lágrimas e terror. Mas alguma coisa na voz rouca de Caramelo pareceu acalmá-lo por um instante. Talvez fosse o desespero compartilhado de dois órfãos perdidos no mundo. Talvez fosse simplesmente o alívio de não estar mais sozinho nos últimos momentos de vida. Caramelo chegou mais perto, conseguindo finalmente ver o problema. Havia um osso grande, provavelmente de zebra, entalado na garganta do filhote. Era um pedaço pontiagudo, com pelo menos 5 centímetros de comprimento, que havia se alojado de tal forma que o pequeno leão não conseguia nem engolir, nem cuspir. O coração de Caramelo se partiu ao imaginar como aquilo havia acontecido. Provavelmente o filhote estava faminto, tão faminto quanto ele mesmo, e havia tentado roer os restos de uma carcaça antiga. Na pressa da fome desesperada, não mastigou direito. Agora estava pagando o preço dessa inocência com a própria vida. Não, murmurou Caramelo, sentindo uma raiva surda crescer dentro do peito. Não vou deixar você morrer assim. Não vou deixar outro bebê ser levado embora. O cachorro sabia que precisava agir rápido. O filhote já estava ficando roxo ao redor dos olhos, sinal de que o oxigênio estava se esgotando. Em poucos minutos seria tarde demais. Mas como ajudar? Caramelo não tinha mãos humanas para abrir a boca do leão e retirar o osso. Suas próprias patas eram pequenas demais e suas garras cegas demais para uma operação tão delicada. Um movimento errado poderia empurrar o osso ainda mais fundo, matando o filhote instantaneamente. Foi então que uma memória dolorosa veio à mente. Sua antiga dona, Dona Maria, uma senhora de 70 anos que o havia criado desde filhote, antes de morrer de câncer, costumava contar histórias sobre a infância dela no interior. Uma dessas histórias era sobre como salvar animais engasgados usando apenas a boca e muita coragem. É perigoso, meu filho, ela dizia, acariciando o pelo dourado de Caramelo quando ele ainda era pequeno. Mas às vezes é a única chance que temos de salvar uma vida. O importante é nunca, nunca desistir de fazer o bem. Caramelo sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao lembrar da voz suave de Dona Maria. Ela havia partido há 2 anos, e ele fora abandonado na savana pela família dela, que não queria mais essa responsabilidade. Desde então, sobrevivia sozinho, carregando apenas as lições de amor e coragem que ela lhe ensinara. O filhote de leão deu outro espasmo, ainda mais fraco que o anterior. Não havia mais tempo para hesitar. Caramelo se posicionou cuidadosamente atrás da cabeça do bebê felino, segurando-o com delicadeza, mas firmeza entre as patas dianteiras. O pequeno leão estava fraco demais para reagir e seus olhos azuis pareciam implorar silenciosamente por ajuda. «Perdoe-me se eu machucar você», sussurrou Caramelo, aproximando seu focinho da boca entreaberta do filhote. «Mas prefiro tentar e falhar do que não tentar e viver para sempre com esse peso». O cheiro que saiu da garganta do leão era nauseante, uma mistura de sangue, saliva e decomposição do osso que estava ali há horas. Caramelo sentiu seu estômago se revirar, mas não recuou. Com cuidado extremo, inseriu sua língua dentro da boca do filhote, tentando localizar exatamente onde o osso estava preso. O pequeno leão se debateu fracamente, mais por reflexo do que por força real. Seus olhos estavam ficando opacos, e Caramelo sabia que tinha apenas alguns segundos antes que fosse tarde demais. Finalmente, a língua áspera do cachorro tocou a extremidade do osso. Era pontiagudo e estava realmente fundo, mas não impossível de alcançar. O problema era conseguir uma pegada firme o suficiente para puxar, sem empurrar ainda mais para dentro. Caramelo fechou os olhos, concentrando toda a sua energia na tarefa. Lembrou-se de todas as vezes que havia sido abandonado, rejeitado, machucado. Lembrou-se da fome, do frio, da solidão das noites na savana. E lembrou-se também do amor de Dona Maria.
da promessa que fizera a si mesmo de nunca se tornar cruel, apesar de toda a crueldade que sofrera. Este filhote não morreria sozinho, não se ele pudesse evitar. Com um movimento rápido e preciso, Caramelo conseguiu enganchar seus dentes na extremidade do osso e puxar. O pedaço de zebra saiu com um som pegajoso, seguido por um jorro de saliva sanguinolenta que espirrou no chão ressecado. O filhote de leão deu uma inspiração profunda e desesperada, como um bebê humano chorando pela primeira vez. O ar encheu seus pulmões pequeninos e a cor rosada voltou lentamente ao seu focinho e língua. Caramelo cuspiu o osso longe, sentindo suas próprias gengivas sangrarem pelos cortes que os pedaços pontiagudos haviam feito. Mas não importava. A dor física nunca importava quando uma vida estava em jogo. O pequeno leão o olhou com aqueles olhos azuis agora brilhando de vida renovada e fez algo que fez o coração de Caramelo se derreter completamente. Ronronou. Era um ronronar baixinho, fraquinho, mas cheio de gratidão pura. De nada, pequeno, murmurou Caramelo, lambendo delicadamente o focinho do filhote para limpar os restos de sangue. Agora você vai ficar bem. Mas mesmo enquanto sentia a alegria da vitória, Caramelo sabia que o desafio estava apenas começando. Um filhote de leão sozinho na savana não duraria nem mais um dia. E ele próprio mal conseguia se manter vivo. Como dois órfãos abandonados conseguiriam sobreviver juntos em um mundo que parecia conspirar contra eles? O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados que lembravam o próprio pelo de Caramelo. Em algum lugar na distância, o rugido de leões adultos ecoava pela savana. Talvez a família do filhote, talvez outros predadores em busca de uma presa fácil. Caramelo olhou para o bebê que acabara de salvar, agora respirando normalmente, mas ainda tremendo de susto e exaustão, e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Vem, pequeno, disse, abaixando-se para que o filhote pudesse subir em suas costas. Vamos embora daqui. Vamos encontrar um lugar seguro para passar a noite. O leãozinho hesitou por um momento, seus instintos primitivos ainda sussurrando que aquele cachorro dourado deveria ser visto como inimigo, não como salvador. Mas a gratidão falou mais alto, e ele se aconchegou nas costas quentes de Caramelo, seus olhinhos azuis finalmente se fechando em paz. Enquanto caminhavam lentamente pela savana, em direção ao abrigo que Caramelo havia construído entre as rochas, nenhum dos dois sabia que esta seria apenas a primeira de muitas aventuras juntos. Nem imaginavam que seu encontro havia sido testemunhado por olhos muito especiais, escondidos na vegetação. Olhos que reconheceram no coração dourado daquele vira-lata abandonado algo que estava faltando há muito tempo naquelas terras. A verdadeira coragem desinteressada. A noite estava apenas começando, e com ela uma história que seria contada por gerações de animais da savana africana. O Coração Dourado. Capítulo 2. O Desafio. A primeira noite juntos foi um inferno de sons aterrorizantes e fome cortante. Caramelo havia carregado o pequeno leão nas costas por mais de 2 horas, até encontrar uma caverna rasa entre as rochas onde costumava se abrigar. Seus músculos doíam como se tivessem sido espetados por 1000 espinhos e suas patas sangravam pelos cortes das pedras afiadas. Mas ele não demonstrava a dor. Não podia. O filhote precisava se sentir seguro. E a única segurança que Caramelo podia oferecer era sua própria força, mesmo quando ela estava no limite. Aqui estaremos protegidos. Mentiu suavemente, ajudando o leãozinho a descer de suas costas. Na verdade, aquela caverna era apenas um buraco maior entre as pedras, que mal os protegia do vento frio da madrugada. Mas era tudo o que tinham. O filhote, que Caramelo havia decidido chamar de Esperança, porque era exatamente isso que ele representava, tremia incontrolavelmente. Não apenas de frio, mas também de trauma.
A experiência de quase morrer engasgado havia deixado cicatrizes invisíveis na alma do bebê-leão. Seus olhos azuis se arregalavam a cada som estranho, e ele se encolhia contra o peito quente de Caramelo como se tentasse desaparecer dentro dele. "Está tudo bem, pequeno", murmurava Caramelo, lambendo delicadamente a cabeça de Esperança. "Estou aqui. Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver respirando." Mas as palavras soaram vazias quando os primeiros rugidos ecoaram pela savana. Eram rugidos profundos, furiosos, vindos de múltiplas direções, leões adultos, e pelo som estavam procurando alguma coisa, ou alguém. Esperança começou a chorar, um miado agudo e desesperado que cortou o coração de Caramelo como uma lâmina. O filhote sabia exatamente o que significavam aqueles rugidos. Era sua família, sua matilha, e eles estavam furiosos. "Eles me abandonaram", chorou Esperança, as palavras saindo entre soluços que faziam seu pequeno corpo se debater. "Quando eu me perdi hoje de manhã procurando comida, eles foram embora, não me procuraram. Até eu engasgar com aquele osso, ninguém veio atrás de mim." Caramelo sentiu uma raiva surda crescer no peito. Como uma família podia simplesmente abandonar um bebê? Como podiam deixar uma criança sozinha em um mundo tão perigoso? Ele conhecia bem demais essa dor. A dor de ser descartado por aqueles que deveriam te proteger para sempre. "Então por que eles estão rugindo agora?" perguntou, tentando manter a voz calma, apesar da fúria que crescia dentro dele. A resposta veio na forma de um cheiro que fez todos os pelos do corpo de Caramelo se arrepiarem. Sangue fresco. Muito sangue. E junto com ele, o odor inconfundível de carne humana. Os rugidos não eram de uma matilha procurando um filhote perdido. Eram rugidos de fúria por algo muito pior. Caramelo rastejou até a entrada da caverna, mantendo Esperança protegido atrás dele, e espiou cuidadosamente através das pedras. O que viu fez seu estômago embrulhar e seu coração disparar de terror. A cerca de 300 metros de distância, iluminado pela luz pálida da lua cheia, havia um acampamento de caçadores. 4 homens vestidos de camuflagem, com armas grandes e lanternas potentes, cercavam uma fogueira onde assavam pedaços de carne que Caramelo rezou para que fossem de zebra ou antílope. Mas as peles estendidas no chão ao lado da fogueira contavam uma história muito diferente. Peles douradas com manchas escuras, peles de leões jovens. "Não", murmurou Caramelo, sentindo as pernas fraquejarem. "Não, não, não." Esperança se arrastou até ele, seguindo seu olhar, e quando viu as peles no acampamento, soltou um grito de dor que rasgou a alma de Caramelo em pedaços. "Mamãe, papai, meus irmãos!" O filhote tentou correr em direção ao acampamento, mas Caramelo o segurou com força, cobrindo sua boca com a pata para abafar os soluços desesperados. "Silêncio, pequeno", sussurrou urgentemente. "Se eles nos ouvirem, vamos acabar igual. Precisamos ficar quietos." Mas Esperança estava em pânico total. Seus pequenos olhos azuis se encheram de uma dor tão profunda que Caramelo sentiu seu próprio coração se partir. O bebê-leão acabara de perder toda sua família, não por abandono, mas por assassinato frio e calculado. "Eles mataram todos", chorou Esperança, seu corpo pequenino tremendo como uma folha no vento. "Por que, Caramelo? Por que fizeram isso? Nós não fizemos nada de mal, só estávamos tentando sobreviver como todos os outros animais." Caramelo não tinha resposta. Como explicar para uma criança inocente que existem seres humanos que matam por prazer, por dinheiro, por troféus? Como falar sobre a maldade pura que existe no mundo para um bebê que deveria estar brincando com os irmãos, protegido pelo carinho dos pais? "Não sei, pequeno", admitiu, sentindo suas próprias lágrimas escorrerem pelo focinho. "Tem gente má no mundo. Gente que não entende que vocês têm direito de viver, de serem felizes, de terem famílias."
Os rugidos na savana foram diminuindo gradualmente. Os leões adultos que restaram da matilha, tios, primos, talvez, estavam se afastando, reconhecendo que o perigo era grande demais para enfrentar. Em poucas horas, não haveria mais ninguém procurando por Esperança. Ele seria verdadeiramente órfão, como Caramelo. "O que vai acontecer comigo agora?" perguntou Esperança, aninhando-se no peito quente do cachorro dourado. "Sem minha família, como vou aprender a caçar? Como vou me proteger dos outros predadores? Como vou sobreviver?" Caramelo olhou para aquele bebê indefeso, pesando menos de 5 quilos, e sentiu o peso de uma responsabilidade gigantesca caindo sobre seus ombros já cansados. Ele próprio mal conseguia sobreviver sozinho. Havia dias em que não encontrava nem água limpa para beber. Suas costelas apareciam através do pelo, porque a comida era escassa e disputada com hienas, chacais e outros animais desesperados. Como poderia cuidar de um filhote de leão? Mas então lembrou das palavras de Dona Maria. "Meu filho, quando Deus coloca alguém no nosso caminho que precisa de ajuda, é porque Ele sabe que temos força suficiente para ajudar. Pode não parecer, mas temos. Eu vou cuidar de você", disse Caramelo, sua voz tremendo, mas determinada. "Não sei como, mas vou. Prometo que você não vai morrer de fome, de sede ou de medo. Enquanto eu estiver vivo, você terá uma família." Esperança levantou seus olhos azuis, cheios de lágrimas, e perguntou com a inocência típica de uma criança: "Mas você não é um leão. Como vai me ensinar a ser um leão?" A pergunta atingiu Caramelo como um soco no estômago. Era verdade. Ele não podia ensinar Esperança a rugir, a caçar gazelas, a liderar uma matilha. Não podia ensiná-lo as tradições e segredos da vida leonina. Era apenas um vira-lata abandonado, tentando sobreviver um dia de cada vez, mas podia ensiná-lo algo muito mais importante. "Posso não conseguir te ensinar a ser um leão", disse Caramelo, lambendo carinhosamente a testa de Esperança. "Mas posso te ensinar a ser corajoso. Posso te ensinar que vale a pena ajudar outros, mesmo quando estamos sofrendo. Posso te ensinar que o amor é mais forte que a maldade, sempre." Durante os 3 dias seguintes, Caramelo descobriu que cuidar de um filhote era infinitamente mais difícil do que havia imaginado. Esperança chorava constantemente, chamando por sua mãe durante a noite. Seus gritos desesperados ecoavam pela caverna, fazendo o coração de Caramelo sangrar de dor. Mas também atraíam predadores. Na segunda noite, uma matilha de hienas cercou a caverna, seus risos sinistros enchendo a escuridão enquanto esperavam pacientemente que os dois saíssem. Caramelo passou a madrugada inteira acordado, rosnando baixo sempre que uma das hienas se aproximava demais da entrada. Seus olhos ardiam de cansaço, mas ele não podia dormir. Uma única cochilada seria suficiente para que as hienas invadissem a caverna e dilacerassem Esperança. "Por que você não dorme?" perguntou o filhote na terceira madrugada, notando os olhos vermelhos de exaustão de seu protetor. "Alguém precisa fazer a guarda", respondeu Caramelo simplesmente. "E esse alguém sou eu." Mas o cansaço não era o único problema. A fome estava se tornando crítica. Caramelo estava acostumado a passar dias sem comer, mas Esperança era um bebê em crescimento. Ele precisava de leite, de carne macia, de nutrientes que seu pequeno corpo pudesse absorver facilmente. E Caramelo não fazia ideia de onde conseguir essas coisas. As tentativas de caça foram desastrosas. Caramelo até conseguia capturar alguns roedores pequenos, mas quando tentava oferecê-los para a Esperança, o filhote vomitava tudo. Seu estômago não estava preparado para a carne crua e dura. "Estou com muita fome", chorou Esperança no quarto dia, seu pequeno corpo já visivelmente mais magro. "Minha barriga dói. Por favor, quero minha mamãe." Caramelo sentiu seu coração se despedaçar. Ele estava falhando. Apesar de toda a sua determinação, apesar de todo o seu amor,
Não conseguia dar para a Esperança o que ele mais precisava: nutrição adequada. Foi então que tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Esperança, disse, ajoelhando-se na frente do filhote. Preciso sair para procurar comida de verdade para você, comida que seu estômago consiga aceitar. Não! Gritou Esperança, agarrando-se desesperadamente às patas de Caramelo. Não me deixe sozinho. Se você for embora, eu vou morrer. Não vou demorar, prometeu Caramelo, embora soubesse que estava mentindo. Mas se eu não trouxer comida adequada, você vai morrer de qualquer forma. E prefiro te ver vivo e com medo por algumas horas do que morto de fome nos meus braços. A decisão estava tomada. Caramelo iria até o único lugar onde sabia que poderia encontrar o tipo de alimento que Esperança precisava: o acampamento dos caçadores. Era uma missão quase suicida. Os homens tinham armas, cães de guarda, e provavelmente matariam Caramelo sem hesitar se o descobrissem. Mas entre morrer tentando salvar Esperança e assistir o filhote morrer lentamente de desnutrição, não havia escolha real. Vou me esconder bem no fundo da caverna, sussurrou Esperança, seus olhos azuis brilhando de medo, mas também de uma coragem nascente. E vou ficar muito, muito quietinho, prometo. Caramelo lambeu uma última vez a testa do filhote, gravando na memória aqueles olhos azuis que haviam se tornado a razão de sua existência. Se eu não voltar até o amanhecer, disse com a voz embargada, procure o riacho que fica a leste daqui. Siga a água até encontrar outros animais, talvez uma zebra com filhote ou uma girafa fêmea. Conte sua história. Pode ser que alguém tenha pena e te adote. Você vai voltar, disse Esperança com uma firmeza que surpreendeu ambos. Você tem que voltar, porque você é a única família que me restou. Enquanto Caramelo se afastava da caverna na escuridão da madrugada, carregando apenas sua coragem e seu amor desesperado por aquele filhote órfão, ele não sabia que estava sendo seguido. Olhos amarelos brilhavam na vegetação escura, acompanhando cada passo seu. Olhos que haviam testemunhado sua dedicação incansável pelos últimos 4 dias. Olhos que estavam prestes a mudar o destino de todos os envolvidos nesta história. A maior prova de sua vida estava apenas começando. O Coração Dourado. Capítulo 3. A Reviravolta. A lua estava no ponto mais alto do céu, quando Caramelo se aproximou do acampamento dos assassinos. Seus passos eram silenciosos, como os de um fantasma. Cada pata colocada com a precisão de quem sabia que um único ruído poderia significar sua morte instantânea. O cheiro de carne assada ainda impregnava o ar, misturado com o odor acre de pólvora e suor humano. Mas havia algo mais, um cheiro doce e enjoativo que fez o estômago de Caramelo se revirar. Era o cheiro de leite materno desperdiçado, pingando das mamadeiras improvisadas que os caçadores haviam feito com garrafas plásticas. Eles não haviam apenas matado os leões adultos, haviam capturado filhotes para vender no mercado negro. Caramelo se escondeu atrás de um arbusto espinhoso, observando atentamente o acampamento. 3 dos 4 homens dormiam em barracas pequenas, mas o quarto fazia a guarda, sentado próximo à fogueira que ainda crepitava baixinho. Suas mãos descansavam sobre um rifle automático e seus olhos varreavam constantemente a escuridão ao redor. Mas não era o homem que preocupava Caramelo. Era o que ele viu do lado oposto do acampamento que fez seu sangue congelar nas veias. Jaulas. 4 jaulas pequenas, feitas de ferro e madeira, com grades tão apertadas que mal dava para ver o que havia dentro. Mas Caramelo conseguia ouvir. Gemidos baixos, choros abafados, o som inconfundível de bebês em sofrimento. Filhotes de leão. Irmãos de Esperança que haviam sido capturados vivos. O coração de Caramelo bateu tão forte que ele teve medo de que o som pudesse alertar o guarda. Ali estavam crianças da mesma idade de Esperança,
separadas de suas mães mortas, presas em gaiolas minúsculas, esperando um destino pior que a morte, serem vendidas para circos cruéis, zoológicos ilegais ou colecionadores ricos que os manteriam como troféus vivos, até morrerem de tristeza e maus tratos. Uma raiva diferente de tudo que já havia sentido na vida tomou conta de Caramelo. Não era apenas a fúria pela injustiça, era uma indignação maternal, protetiva, que o fazia tremer da cabeça aos pés. Aqueles bebês eram como esperança, eram inocentes e estavam sofrendo por pura ganância humana. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Caramelo tinha vindo até ali apenas para tentar roubar um pouco de leite em pó ou comida adequada para a esperança. Não estava preparado para uma operação de resgate. Era apenas um cachorro abandonado, magro e fraco, contra 4 homens armados e treinados. Mas enquanto observava as jaulas e ouvia os lamentos dos filhotes, soube que não podia simplesmente pegar a comida e ir embora. Não podia deixar aqueles bebês ali para morrer lentamente. Foi então que sentiu uma presença atrás de si. Caramelo se virou lentamente, esperando encontrar o cano de um rifle apontado para sua cabeça. Em vez disso, deparou-se com os olhos amarelos mais belos e intimidadores que já havia visto na vida. Era uma leoa, mas não uma leoa comum. Era a matriarca mais majestosa e poderosa que Caramelo conseguia imaginar. Seu pelo dourado brilhava mesmo na escuridão, e suas cicatrizes contavam histórias de dezenas de batalhas vencidas. Ela era imensa, pesando facilmente 4 vezes mais que Caramelo, com músculos que se moviam como cordas de aço sob a pele perfeita. Caramelo sentiu suas pernas fraquejarem. Esta era Nala, a lenda viva da savana. Todos os animais conheciam sua história. A leoa, que havia perdido 3 ninhadas para caçadores humanos, que jurou vingança eterna contra todos os que ousavam machucar filhotes inocentes. Ela era conhecida por sua ferocidade contra predadores humanos, mas também por sua sabedoria e senso de justiça. E ela estava ali, a menos de 2 metros de distância, observando-o com aqueles olhos amarelos que pareciam ver direto na alma. Você é o cachorro que salvou o filhote engasgado, disse Nala, sua voz profunda e rouca como o trovão distante. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Caramelo engoliu em seco, tentando encontrar sua voz. Como você sabe. Eu vi tudo, respondeu Nala, dando um passo à frente. Eu vi você salvar aquele bebê, carregar ele nas costas por horas, proteger ele das hienas durante 3 noites seguidas. Vi você passar fome para que ele pudesse comer primeiro os poucos ratinhos que conseguiu capturar. As palavras da grande leoa atingiram Caramelo como ondas de choque. Ela havia estado observando o tempo todo? Por quê? Vi também, continuou Nala, seus olhos se endurecendo, quando você descobriu que a família do filhote havia sido massacrada por esses vermes humanos. Vi suas lágrimas, vi sua fúria e vi sua determinação em vir até aqui sozinho, sabendo que provavelmente morreria, apenas para conseguir comida adequada para uma criança que nem era da sua espécie. Caramelo baixou a cabeça, sentindo-se pequeno e insignificante diante da majestade da leoa lendária. Eu não sou nada especial, só estou tentando fazer o que é certo. Exatamente, rugiu Nala baixinho, com uma intensidade que fez os pelos de Caramelo se arrepiarem. Você está fazendo o que é certo, sem esperar recompensa, sem se importar com o perigo para si mesmo. Você tem algo que a maioria dos seres vivos perdeu, um coração verdadeiramente dourado. A leoa se aproximou ainda mais, e Caramelo pôde sentir o calor que emanava de seu corpo poderoso. Há 5 anos, disse Nala, sua voz carregada de dor antiga. Perdi minha primeira ninhada para caçadores como esses. 3 bebês lindos, levados ainda mamando. Jurei vingança e desde então dedico minha vida a proteger os filhotes de outras mães.
Mas há 3 anos perdi minha segunda ninhada, e há 2 anos a terceira. Sempre pelos mesmos motivos: ganância humana, crueldade sem propósito. A cada perda, meu coração endurecia mais. Comecei a acreditar que a bondade havia morrido neste mundo, que todos os seres pensavam apenas em si mesmos. Nala parou bem na frente de Caramelo, abaixando sua cabeça majestosa até que seus olhos amarelos estivessem na mesma altura que os castanhos do cachorro. Até te ver com aquele filhote. Até ver um cachorro abandonado, faminto, ferido, sacrificar tudo por uma criança que nem conhecia. Você me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre: a fé no amor desinteressado. Caramelo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Toda a sua vida, ele havia se sentido inútil, descartável, um peso para quem quer que fosse. Nunca imaginou que suas ações pudessem significar alguma coisa para alguém além de esperança. Por isso, continuou Nala, seu tom se tornando determinado, eu vim te oferecer algo, uma aliança. Uma aliança? Perguntou Caramelo confuso. Você quer salvar os filhotes daquelas jaulas. Eu quero destruir esses assassinos para que nunca mais possam machucar outras famílias. Juntos podemos conseguir ambas as coisas. Caramelo olhou para o acampamento, depois de volta para Nala. Mas como? Eles têm armas. São 4 homens adultos. Um sorriso feroz se formou no focinho da grande leoa. Deixe isso comigo. Você só precisa fazer uma coisa. Quando eu der o sinal, você corre até as jaulas e abre todas. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não pare até que todos os filhotes estejam livres. E qual vai ser o sinal? O rugido que saiu da garganta de Nala foi tão poderoso que fez a terra tremer sob as patas de Caramelo. Foi um som que parecia vir das profundezas da terra, carregado de toda a fúria acumulada de anos de perda e dor. No acampamento, os homens acordaram instantaneamente. O guarda se levantou de um salto, apontando o rifle para todas as direções, while os outros 3 saíram tropeçando de suas barracas, gritando ordens confusas uns para os outros. Leão! Tem um leão aí fora! Onde? Onde está? Peguem as armas! Rápido! Mas Nala já havia desaparecido na escuridão, movendo-se com a graciosidade mortal de uma predadora experiente. Caramelo podia ouvir seus passos silenciosos circulando o acampamento, como uma sombra dourada, preparando o ataque perfeito. O caos era total. Os 4 homens se posicionaram de costas uns para os outros, formando um círculo defensivo, apontando suas armas para a escuridão, mas não sabiam para onde mirar. Nala estava em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Ali! Gritou um deles, atirando cegamente na direção de um arbusto que se mexeu. Não! Ali! Berrou outro, disparando para o lado oposto. O barulho dos tiros ecoou pela savana como trovões, acordando todos os animais em quilômetros de distância. Mas nenhuma bala encontrou seu alvo. Nala era muito experiente, muito rápida, muito inteligente para ser pega por homens desesperados, atirando no escuro. Foi quando ela apareceu. Como um raio dourado, Nala saltou sobre o primeiro homem antes que ele pudesse sequer gritar. Suas garras encontraram a jugular com precisão cirúrgica e ele caiu sem um som. O segundo tentou virar a arma, mas a poderosa pata da leoa atingiu seu braço, quebrando o osso com um estalo seco que fez Caramelo estremecer mesmo à distância. Agora, Caramelo! Rugiu Nala, enquanto se preparava para enfrentar os 2 homens restantes. Agora! Caramelo disparou como uma bala dourada em direção às jaulas. Suas patas mal tocavam o chão, e seu coração batia tão forte que parecia querer explodir. Atrás dele, ouvia os gritos de terror dos caçadores, os rugidos furiosos de Nala, o som de metal sendo estilhaçado por garras poderosas. Mas nada disso importava. Só importavam as jaulas e os bebês que choravam dentro delas. A primeira jaula estava trancada com um cadeado simples. Caramelo mordeu o metal, puxando com toda a sua força até que o mecanismo cedeu.
A portinha se abriu e um filhote de leão macho, não maior que Esperança, saiu cambaleando. "Corre!" gritou Caramelo. "Corre para longe daqui e não pare!" A segunda jaula foi mais difícil. O cadeado era maior, mais resistente. Caramelo mordeu até suas gengivas sangrarem, puxou até sentir que seus dentes iriam quebrar, mas finalmente conseguiu. Mas dois filhotes saíram, tropeçando nas próprias patas pela fraqueza, mas correndo instintivamente para a segurança da escuridão. Na terceira jaula, encontrou algo que fez seu coração parar. Uma filhote fêmea que não conseguia se levantar. Ela havia sido espancada e uma de suas patas traseiras estava visivelmente quebrada. "Eu não consigo correr", chorou ela, seus olhos azuis, tão parecidos com os de Esperança, cheios de dor e medo. "Então eu vou te carregar", disse Caramelo sem hesitar, abaixando-se para que ela pudesse subir em suas costas, exatamente como havia feito com Esperança dias antes. A quarta jaula estava vazia. Provavelmente o filhote havia morrido durante a captura. Caramelo correu de volta para a escuridão, carregando a filhote ferida, enquanto os outros 3 bebês o seguiam como podiam. Atrás dele, o som da batalha entre Nala e os caçadores havia cessado abruptamente. Um silêncio mortal tomou conta da savana. Quando Caramelo finalmente parou, a cerca de 500 metros do acampamento, virou-se para olhar. O que viu o deixou sem fôlego. Nala estava no centro do acampamento destruído, majestosa e imponente, iluminada pela luz da fogueira que ainda ardia. Ao redor dela, o que restou dos 4 homens. Não havia nada que pudesse ser chamado de misericórdia na cena. Apenas a justiça fria e definitiva da natureza contra aqueles que a profanavam. Mas o mais impressionante era a expressão no rosto da grande leoa. Não havia satisfação cruel ou prazer sádico. Apenas uma tristeza profunda, antiga, de quem havia feito o que precisava ser feito para proteger os inocentes. Nala levantou os olhos e encontrou o olhar de Caramelo na distância. Mesmo separados por centenas de metros, eles se entenderam perfeitamente. A justiça havia sido feita. Os filhotes estavam salvos e uma nova família acabara de nascer. Enquanto Caramelo ajudava os 4 filhotes resgatados a se esconderem em uma caverna segura, antes de voltar para buscar Esperança, ele não sabia que esta noite mudaria não apenas suas vidas, mas a própria lenda da savana. A história do cachorro dourado que salvou 5 filhotes de leão e conquistou o respeito da matriarca mais poderosa da África estava apenas começando, e o melhor ainda estava por vir. O Coração Dourado, capítulo 4, A Redenção. O amanhecer pintava o céu de tons dourados quando Caramelo finalmente voltou à caverna onde havia deixado Esperança. Seus músculos doíam como se tivessem sido espetados por 1000 espinhos. Suas patas sangravam pelos cortes das pedras e corridas noturnas, e sua garganta estava ressecada pela tensão e esforço. Mas nada disso importava, porque ele não voltava sozinho. Atrás dele, mancando mas determinados, vinham os 4 filhotes que havia salvado das jaulas dos caçadores. A pequena fêmea, com a pata quebrada, ainda estava em suas costas, agarrando-se com força ao seu pelo dourado, enquanto os 3 machinhos o seguiam cambaleantes, mas cheios de uma esperança nascente. "Esperança!" chamou Caramelo quando se aproximou da entrada da caverna. "Esperança! Sou eu! Voltei!" O silêncio que respondeu fez seu coração gelar de terror. "Esperança!" gritou mais alto, correndo para dentro da caverna escura. E então ouviu um chorozinho baixo, abafado, vindo do fundo mais escuro da rocha. Caramelo correu na direção do som, e o que encontrou fez suas lágrimas brotarem instantaneamente. Esperança estava encolhido no cantinho mais afastado da caverna, tremendo incontrolavelmente. Seus olhos azuis estavam inchados de tanto chorar, e seu pequeno corpo parecia ainda mais frágil que quando Caramelo o havia deixado. Mas o pior
era a expressão em seu rostinho. Era o olhar de uma criança que havia perdido toda a esperança. Você voltou, sussurrou Esperança, sua voz rouca de tanto chorar. Eu pensei que você tinha me abandonado também, como todos os outros. O coração de Caramelo se partiu em 1000 pedaços. Ele se jogou no chão ao lado do filhote, envolvendo-o com seu corpo quente e lambendo delicadamente suas lágrimas salgadas. Nunca, meu pequeno, murmurou, sua própria voz embargada de emoção. Nunca na vida eu te abandonaria. Você é minha família agora, minha família para sempre. Mas você demorou tanto, chorou Esperança, agarrando-se desesperadamente ao peito de Caramelo. E eu ouvi tiros, rugidos, gritos. Pensei que você tivesse morrido. Pensei que eu ia ficar sozinho para sempre. Eu sei, sussurrou Caramelo, sentindo sua culpa pelo sofrimento que causara ao filhote. Me perdoe por te deixar com tanto medo. Mas eu precisava fazer uma coisa muito importante. Precisava salvar outras crianças que estavam em perigo. Foi então que Esperança notou os outros filhotes na entrada da caverna. Seus olhos azuis se arregalaram de surpresa e confusão. Quem são eles? Perguntou baixinho. Caramelo se virou para os 4 bebês leões que haviam salvado juntos. Venham, disse suavemente. Venham conhecer seu novo irmão. Os filhotes se aproximaram timidamente. Todos haviam passado por traumas terríveis. A perda violenta das famílias, o cativeiro cruel, o medo constante. Mas havia algo no jeito gentil de Caramelo, na maneira carinhosa como ele tratava Esperança, que os fazia sentir que talvez, finalmente, estivessem seguros. Este é Léo, disse Caramelo, apontando para o maior dos machinhos. Este é Coragem, continuou, indicando o segundo. Este é Força, disse sobre o terceiro. E esta pequena guerreira se chama Fé. Esperança olhou para seus novos irmãos com uma mistura de curiosidade e timidez. Eles vão morar conosco? Se vocês quiserem, respondeu Caramelo. Eles perderam suas famílias também. Estão sozinhos no mundo, igual a você estava. Pensei que talvez pudéssemos nos ajudar, ser uma família de verdade. O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais bonitos que Caramelo já havia presenciado em sua vida. Esperança, que havia sofrido tanto com o abandono e a solidão, se levantou lentamente e se aproximou de Fé, a filhote com a pata quebrada. Sem dizer uma palavra, começou a lamber delicadamente o machucado dela, do mesmo jeito que Caramelo sempre fazia com ele quando estava machucado. Dói muito? Perguntou Esperança com a ternura natural de uma criança. Um pouquinho, admitiu Fé, mas seus olhos brilharam com algo que não sentia há dias, a sensação de ser cuidada por alguém. Caramelo sabe como curar machucados, disse Esperança com orgulho. Ele cuidou de mim quando eu estava engasgado, quase morri, mas ele me salvou. Agora ele vai cuidar de você também. Os outros 3 machinhos se aproximaram e logo estavam todos amontoados em uma pilha de pelos dourados, se aquecendo mutuamente e compartilhando o calor não apenas físico, mas emocional. Caramelo observou a cena com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Pela primeira vez, desde que Dona Maria morrera, ele se sentia verdadeiramente útil. Não apenas útil, sentia que tinha encontrado seu propósito na vida. Foi quando uma sombra familiar apareceu na entrada da caverna. "Posso entrar?" perguntou Nala, sua voz poderosa ecoando suavemente pelas paredes de pedra. Os 5 filhotes se encolheram instintivamente atrás de Caramelo. Por mais que ele lhes explicasse que Nala era amiga, ela ainda era uma leoa adulta desconhecida, e todos haviam aprendido a temer predadores maiores. "É seguro", tranquilizou Caramelo. "Esta é Nala. Foi ela quem me ajudou a salvar vocês das jaulas. Ela é nossa amiga." Nala entrou lentamente, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos que pudessem assustar os bebês. Quando se abaixou para ficar na altura deles, Caramelo pôde ver algo diferente em seus olhos amarelos.
A dureza fria do guerreiro havia dado lugar a uma ternura maternal que ela pensava ter perdido para sempre. Olá, pequenos, disse Nala suavemente. Meu nome é Nala e eu vim fazer uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Perguntou Léo, o mais corajoso dos machinhos. Eu vivi sozinha por muitos anos, explicou Nala, lutando, me vingando, tentando fazer justiça. Mas ontem à noite, vendo Caramelo arriscar sua vida para salvar vocês, percebi que estava perdendo tempo com coisas que não importam realmente. Ela olhou diretamente para Caramelo antes de continuar. O que importa de verdade é proteger os inocentes, cuidar dos que não têm ninguém para cuidar deles, ser família para quem não tem família. Caramelo sentiu seu coração acelerar. Para onde aquela conversa estava indo? Por isso, continuou Nala, gostaria de oferecer a todos vocês algo que nunca pensei que ofereceria a alguém. Um lar, uma proteção, uma mãe adotiva. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção pura. Você quer ser nossa mãe? Perguntou Fé, sua vozinha trêmula de esperança. Se vocês me aceitarem, respondeu Nala, seus olhos brilhando com lágrimas que ela não derramava há anos. Eu prometo proteger vocês com minha vida. Ensinar vocês a serem fortes, corajosos, mas também bondosos, como Caramelo me ensinou que é possível ser. Esperança olhou para Caramelo com seus olhos azuis cheios de dúvida. Mas e você? Você vai continuar sendo meu pai? A palavra pai atingiu Caramelo como um raio de luz pura. Nunca havia imaginado que alguém o chamaria assim. Nunca havia imaginado que seria digno desse título. Para sempre, prometeu, lambendo a testa de Esperança. Não importa o que aconteça, você sempre será meu filho. Vocês todos sempre serão meus filhos. E eu sempre serei grata a este cachorro extraordinário, disse Nala, olhando para Caramelo com um respeito profundo. Porque ele me ensinou que a verdadeira força não vem dos músculos ou das garras. Vem do coração. E você, Caramelo, tem o coração mais dourado que já conheci. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Caramelo. Nala cumpriu sua promessa. Ela os levou para um território seguro, uma área da savana protegida por montanhas, onde outros predadores raramente se aventuravam. Ali, construíram um lar de verdade. Não apenas uma caverna para se esconder, mas um lugar onde podiam brincar, aprender e crescer em paz. Durante o dia, Nala ensinava aos filhotes as habilidades que precisariam para sobreviver, como caçar, como se defender, como reconhecer perigos. Mas durante a noite, era Caramelo quem contava histórias, lambiam machucados e oferecia o carinho paternal que todos eles tanto precisavam. A pata de Fé sarou completamente e ela se tornou a mais rápida corredora entre os irmãos. Léo desenvolveu uma coragem natural que lembrava a própria Nala. Coragem aprendeu a ser gentil com animais menores, inspirado pelo exemplo de Caramelo. E Força se tornou o protetor dos outros, sempre alerta para qualquer ameaça. Mas foi Esperança quem mais floresceu. O filhote que havia quase morrido engasgado, que havia perdido toda a sua família, que havia sido abandonado pelo mundo inteiro, se transformou em um jovem leão radiante de confiança e bondade. Seus olhos azuis brilhavam com uma alegria genuína, e ele desenvolveu o mesmo instinto protetor de Caramelo, sempre o primeiro a consolar um irmão assustado, sempre disposto a dividir sua comida com quem tivesse mais fome. Você ensinou ele bem, disse Nala uma noite, enquanto observavam Esperança brincar com seus irmãos adotivos à luz da lua. Não fui só eu, respondeu Caramelo. Foi você também, foi todo o amor que recebeu de nós dois. As crianças florescem quando são amadas de verdade, igual você floresceu quando encontrou seu propósito, observou Nala. Olhe para você agora, Caramelo. Não é mais aquele cachorro abandonado que encontrei alguns meses atrás. É um pai, um herói, um exemplo. Caramelo olhou para seu reflexo na água clara do riacho próximo. Nala estava certa.
Seu pelo havia recuperado o brilho dourado, seus olhos não carregavam mais a tristeza profunda do abandono, e seu corpo, embora ainda magro, tinha a dignidade de quem encontrou seu lugar no mundo. Sabe, disse ele, durante toda a minha vida me senti como se fosse um erro, como se não devesse existir. Os humanos me abandonaram, o mundo parecia não ter lugar para mim. E agora? Agora entendo que tudo que passei, a dor, o abandono, a solidão, foi para me preparar para este momento, para me tornar o pai que estes filhotes precisavam, para aprender que às vezes o amor de verdade significa sacrificar tudo pelo bem de quem amamos. Nala roçou seu focinho no dele, um gesto de carinho e respeito. Você salvou mais do que 5 filhotes, Caramelo, disse ela. Você salvou a mim também. Me mostrou que ainda existe bondade pura neste mundo. Me devolveu a fé no amor incondicional. 6 meses depois, quando os 5 filhotes já haviam se tornado jovens leões fortes e seguros, algo extraordinário aconteceu. Uma família de turistas, liderada por uma veterinária brasileira especializada em conservação animal, estava documentando a vida selvagem na região quando se deparou com uma cena que os deixou sem fôlego. Um cachorro dourado brincando alegremente com 5 leões jovens, enquanto uma leoa majestosa observava a cena com olhos cheios de carinho maternal. Isso não é possível, murmurou a veterinária, ajustando suas lentes para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Leões não adotam cães. É impossível do ponto de vista comportamental. Mas estava acontecendo bem diante de seus olhos. A história se espalhou pelo mundo. Vídeos foram feitos, documentários foram produzidos e a lenda do cachorro dourado da savana se tornou conhecida globalmente. Mas para Caramelo, nada disso importava. O que importava era quando Esperança corria até ele toda manhã, gritando, "Pai!", com uma alegria contagiante. O que importava era quando Fé se aconchegava em seu peito durante as tempestades, sentindo-se completamente segura. O que importava era quando Léo vinha pedir conselhos sobre como ser corajoso sem ser cruel. Ou quando Coragem compartilhava com ele os medos secretos que não contava nem para Nala. O que importava era quando Força, já quase do tamanho de um leão adulto, ainda fazia questão de lamber o focinho de Caramelo toda noite antes de dormir, sussurrando, "Obrigado por me salvar, pai." Uma tarde, enquanto descansava à sombra da árvore favorita da família, observando seus 5 filhos brincarem no riacho, Caramelo lembrou das últimas palavras que Dona Maria havia lhe dito antes de morrer. "Meu filho, sua missão nesta vida não é ser feliz, é fazer outros felizes. Quando você conseguir isso, a felicidade virá naturalmente." Ela estava certa, como sempre. Caramelo havia encontrado sua missão, havia encontrado seu propósito, havia encontrado sua família. E pela primeira vez na vida, estava verdadeiramente em paz. Enquanto o sol se punha mais uma vez sobre a savana africana, pintando o céu com as mesmas cores douradas do pelo do cachorro-herói, uma brisa suave carregou um sussurro que parecia vir de muito longe. "Muito bem, meu filho, estou orgulhosa de você." Caramelo sorriu, sabendo que onde quer que Dona Maria estivesse, ela podia ver o que ele havia se tornado. Não apenas um sobrevivente, mas um pai, um herói. Uma prova viva de que o amor incondicional pode transformar qualquer vida, não importa quão perdida ela pareça estar. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias assim. Porque todos nós temos um coração dourado dentro de nós, esperando pela oportunidade de brilhar. A história do cachorro que salvou um filhote de leão engasgado se tornou muito mais que uma lenda da savana. Tornou-se uma mensagem eterna, que o amor verdadeiro não conhece espécies, que a família se constrói com o coração, não com o sangue, e que às vezes os heróis mais improváveis são aqueles que mais sabem o que é sofrer.
E quando as crianças africanas pedem para as mães contarem a história do coração dourado, elas sempre terminam com as mesmas palavras. E eles viveram felizes para sempre, provando que o amor sempre vence a crueldade, que a bondade sempre supera a maldade, e que nunca, nunca devemos desistir de fazer o bem, porque pode ser exatamente isso que alguém está precisando para não desistir da vida.